Bem, guys, what's going on? Robert for International Pulse Research. Mais um vídeo, tudo bem? Bom, você que está aí na nossa comunidade há bom tempo, seja bem-vindo. Mais um vídeo. A gente hoje vai falar da polícia daqui dos Estados Unidos, das manifestações e da polícia no Brasil, que deixa bastante a desejar. Se você está vendo pela primeira vez, don't go away, stick around, fica até o final. Se você gostar, se inscreve no canal, ajuda a gente a ajudar também outras pessoas que têm canais no Brasil. A gente ajuda bastante gente. E assim a gente fortalece a mídia alternativa, gente. Nós não podemos perder esse espaço. Legal? Pessoal, ontem eu recebi 2 e-mails dos Black Lives Matter. O movimento já tem um tempo aqui nos Estados Unidos. Eles me mandaram um e-mail. Eles sabem do nosso trabalho aqui, principalmente do Trust Revolution. E há uma possibilidade de a gente estender esse gancho para o Brasil. A gente vai sentar para conversar, mas em meio a tudo isso que está acontecendo, as manifestações contra a violência aqui dos policiais estão sacudindo não só a América, mas também algumas partes do mundo. E vocês estão vendo o que aconteceu em semana retrasada, assassinato. Ontem teve o memorial, né, o funeral aí do George Floyd, que também vai passar por algumas outras cidades. Aqui a pessoa não morre hoje e enterra amanhã. Eles, às vezes, demora 15, 20 dias. É um pouco diferente. Então a gente vai estar explicando. E há uma possibilidade de a gente fazer esse gancho, de estender esse braço para o Brasil, dessa grande organizações que está recebendo bastante doação. O Drake, The Weeknd, a Madonna, um monte de artistas estão doando dinheiro, fazendo doação, principalmente para que a gente possa fortalecer esse tipo de racismo que está acontecendo, principalmente disso que nós vamos falar, da diferença da polícia do Brasil e daqui, que são meio que parecidas. Então a gente está vendo aí que o assassinato pela polícia via pública, em plena luz do dia, do George Floyd, balançou com o coração de muitas pessoas. O cara, foi uma atrocidade gigantesca, se a gente for analisar em todos os aspectos. Então, a gente está analisando aí, a gente vê a relação, não só do Brasil, mas principalmente aqui dos Estados Unidos, da conduta da polícia que usa esses métodos. No Brasil, a militarização é um requisito de ditaduras que foram utilizados e as polícias utilizam para caçar inimigos do regime. Então, aqui nos Estados Unidos, desde a década de 1960, a polícia passou a aplicar táticas de combate empregadas na guerra do Vietnã, nos centros urbanos, onde tem uns guerreiros. Eu vivi muito em New Jersey, em frente a um projeto onde a comunidade afro-americana, eu sempre tive amizade com eles e a gente sempre se deu bem. Então, a lógica militar precisa do ataque do inimigo, que será identificado nos bairros onde vive a minorias raciais, considerados espaços hostis. Entende? Deu para, acho que para você entender esses espaços hostis, é a periferia, o gueto que a gente fala aqui, gueto, que geralmente onde moram as pessoas de baixa renda, enfim, em todos os aspectos. Supomos que a política trabalha não só para estabelecer a ordem, mas ela também trabalha para garantir a proteção e a segurança do seu cidadão. Mas isso é colocado de uma outra prática. Se a polícia trabalha com a ideia de territórios inimigos, em tese não necessita de nenhum tipo de proteção, se a gente for analisar. Então a identificação das comunidades como territórios hostis, porque aqui tem várias gangues também, você não pode atravessar a rua, tem os Blood, tem os Blue, tem os... Então são várias gangues, as gangues chicana, então tem essa hostilidade de território muitas das vezes. Então, em caso de operação policial durante festivais que acontece aqui, principalmente do funk no Brasil, nós vimos aí a atrocidade de 19 jovens que foram assassinados lá em Paraisópolis. Eu fiz alguns vídeos, se vocês quiserem acompanhar os vídeos anteriores, vocês podem acompanhar. Bom, nesse caso, o que acontece? A morte faz parte da tática empregada pela polícia. Não é um desvio de operação. Os policiais são treinados justamente para fazer esse tipo de coisa, muitas das vezes. Então, o mais interessante é a gente focalizar a parte que está retórica. A polícia militar no Brasil está ultrapassada. Esse militarismo a gente tem que ser feito de outra forma. Nossas pautas de transformação do Trust, a gente fala muito bem sobre acabar com essa polícia militar, desmilitarizar a polícia através de reformas, ou seja, seriam medidas efetivas para poder lidar com a violência policial, tanto no Brasil quanto aqui nos Estados Unidos. Então a gente está vendo que os protestos agora nos Estados Unidos estão em fase de insurgência, isso aí é fundamental.
e mais será necessário organizar bases. E quando isso acontece, esses movimentos eles surgem de espontaneidade, muitas das vezes, para construir uma agenda de reforma da polícia. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que essas insurgências são fundamentais para a gente construir uma dialética ou construir um senso comum. É coisa que não acontece com a gente. Um jovem é morto, como o João Pedro e o João Paulo, que foi assassinado. Eu vou estar acompanhando mais a fundo, porque a gente vai fazer parte também, provavelmente, disso. A gente vai trabalhar mais a fundo, principalmente com a periferia e com essa questão do racismo no Brasil em todos os aspectos, por que a gente é desclassificado dessa forma. Então a gente vê esse impasse, que infelizmente isso acontece e vai acontecer. E esse tipo de coisa a gente vê notoriamente, a gente não faz absolutamente nada. Então nós temos várias brechas, gente. Só o ano passado morreu mais de 60 mil jovens no Brasil. A maioria 19 a 35 anos da periferia que foi morto pela polícia, gente. Isso é um genocídio. É pior do que a guerra da Síria. Foi o Iêmen ou do Iraque. Dá para entender onde eu quero chegar, gente? Então o que acontece? Essa reforma policial, ela seria um avanço em todos os aspectos. Porque a experiência, não só de ser afro-americano, afro-brasileiro em todos os aspectos, a gente sabe que essa experiência de ser um cidadão de segunda classe é que causa esse notório na sociedade. Nós fomos o último país a ser classificado em assinar a lei de alforria, gente. A lei da escravatura foi assinada por último. Nós carregamos esse rastro. O pessoal até brinca. Aí você vê um preto andando uma coisa, um preto correndo já o que é. Já ironiza. Então a gente vê pessoas que já criou isso num paradigma e a gente tem que acabar com isso. Outra coisa semelhante entre a experiência do Brasil e Estados Unidos é esse legado que nós carregamos dessa escravatura. E por isso que nós, com essa prepotência predominante, a gente continua com essa passividade fraternal. A gente não consegue construir essa opinião espontânea e a gente fica preso em todos os aspectos, achando que um líder político vai fazer aquilo que nós devemos fazer, que uma associação vai aparecer, que o time do Corinthians, a torcida do Palmeiras, do São Paulo vão se unir e fazer as coisas. Ah, eu torço para dar certo, ele vai cair. Fica esperando então. Então, essas coisas semelhantes estão ligadas ao legado da escravidão, que tem um papel determinante na conduta dos policiais contra a minoria dos afrodescendentes, no caso aqui, principalmente no Brasil. Então, se a gente for analisar a história, entendeu, entre Brasil e Estados Unidos, que trabalha com segurança para poder identificar uma relação entre a formação das polícias e enquadramento do escravo, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, é a mesma forma aleatória. Então, a ideia é que o Estado precisa controlar uma parte das pessoas, que os cidadãos que valem menos é um legado da escravidão, isso a gente tem que acabar com essa hegemonia. Vai ser difícil? Sim. É impossível? Não. É difícil? É, mas não é impossível, gente. A gente pode mostrar que a polícia pode ser recriada, tem que ser desmilitarizada para que a gente possa entender a posição da polícia. O nome já diz tudo. Se acreditarmos que algumas pessoas, muitas das vezes, valem menos do que a outra, então a polícia tem o direito de matar 2, 3, 4, 5. Isso não vai sensibilizar a opinião pública das pessoas. Porque a partir de agora, durante esse intervalo que eu tô aqui com vocês discutindo sobre isso, fazendo esse vídeo, daqui mais 10 minutos vai morrer um jovem no Brasil, gente. Pelo que pareça. E a gente tem que entender a importância desses movimentos, principalmente esse que surgiu já há um bom tempo e está na luta. Black Lives Matter, que provavelmente vai estar no Brasil, não sei como que vai ser. Eles entraram em contato com a gente, não sei como. Recebi 3 e-mails ontem e meia protesto aqui. A gente teve toque de recolher, o Walmart fecharam 5 horas. Então a gente tem que entender isso. Então, após a abolição da escravatura, não só no Brasil, mas principalmente aqui nos Estados Unidos, adotaram esse regime de segregação, que limitava o acesso aos afrodescendentes à universidade. Já viu que tem uma coisa que puxa a outra?
não só aqui, mas principalmente no Brasil, que estipulava os locais de negros podia frequentar ou não, de modo que ninguém nunca poderiam dividir o espaço entre os brancos. Só que aqui nos Estados Unidos, quando temos o fim dessas leis de segregação racial, a polícia entra para poder repreencher essa lacuna, essa vertente que fica evasiva. E ela vai reprimir os inimigos do território hostil. É isso que a gente tem que entender. Esse território hostil é visualizado e é colocado, imposto na sociedade como uma área de conflito. É tipo assim, a democracia no Brasil, ela para até o momento que você está no centro, na burguesia, e depois a 20, 30 quilômetros, vamos colocar 10 quilômetros que entra na periferia de São Paulo, não existe mais democracia. Ali não existe. O policial vai abordar um cidadão que mora no Alphaville e no Morumbi, ele vai lá com toda delicadeza. E o cara usa essa parte hostil para poder agredir a política. Sai fora aqui, quem manda sou eu, você é um Zé Ruela. Vocês viram que saiu aí no vídeo aí, né? O cara humilhando o policial. Só que no território hostil é o contrário. Você precisa perceber isso. Na periferia de onde eu vi, na favela de onde eu vi, eu não tenho vergonha de falar, eles entram já com outra atitude. Não só a polícia atua dessa forma. Isso é importante você entender. Por quê? Esse processo de perpetuação da segregação racial também tem outros métodos. O preto é sempre mais condenado do que o branco. Em questões de o quê? De juízes, de procuradores que têm uma mão mais pesada quando julgam, propriamente dito, os afros brasileiros e os afro-americanos em todos os aspectos, ou seja, os negros. Então a polícia militar brasileira tem um histórico lamentável de assassinatos impunes. Aqui, muitos que assassinaram negros, pouquíssimos ficaram. Esse policial que matou George Floyd aí, provavelmente ele estava classificado em terceiro grau, vamos falar assim em português. Todo mundo quer que ele vá para primeiro, mas já pulou para segundo. Não se sabe se vai ficar. Os outros três a gente não sabe ainda a avaliação, que estavam juntos. Então esse histórico aí lamentável de assassinatos impunes na sociedade durante as operações que são extremamente violentas, como esse massacre que nós tivemos aí em Paraisópolis, que acabam tomando o espaço de vidas de criança, enfim, de traços típicos do padrão brasileiro, com essa violência que está determinada no Brasil. E agora nós temos um governo realmente que não estende a mão, pelo contrário, ele tenta criminalizar. Então, no entanto, existe essa tendência da criminalização. My português is so bad. Tem muita gente que fala, pô, o cara não sabe nem falar português. Meu, eu fui alfabetizado praticamente aqui, cheguei com 14 anos. Então a gente esquece, porque a gente não tem muito tempo para gravar. Então, saem às ruas para poder proteger, muitas das vezes, o quê? São casos relevantes. Então, no Brasil, esses levantes não são considerados atos da cidadania, muitas das vezes. Então, os manifestantes não são consideráveis pessoas que estão exercendo seus direitos e brigando por justiça. Nos Estados Unidos, parte da opinião pública também deslegitima esses protestos, porque eles classificando os manifestantes de não norte-americano. Então, essa visão conservadora, que acredita-se que os grupos minoritários não se assimilam aos valores com a livre iniciativa da individualidade. Então, não deveriam poder jogar o jogo democrático, se a gente for analisar. Então, essa questão desse jogo, desse território hostil, é infindável, porque se demarca o território da lei baseado naquilo que eles vão fazer. Ou seja, eles vão para um território onde a mente deles é massacrar o povo da periferia, principalmente os negros. O elemento fundamental que eu gostaria de finalizar, referente aos Estados Unidos e ao Brasil, é o fator da cultura política norte-americana, que não circula no Brasil. É uma ideia de desobediência civil, é o que nós falamos no nosso processo revolucionário, que era um princípio fundamental adotado por Martin Luther King, que foi um líder afro-americano, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz e foi assassinado em 1968. Esse princípio de política norte-americana, baseado na lei que, se o Estado rompe com o pacto social, presta atenção, isso é importante, o cidadão tem o direito de reagir e ir para a rua. Só que aqui na América,
nós estamos vendo que realmente já estamos aí no 10º dia, já passou já consecutivo de manifestação contra a violência policial, em memória de George Floyd, e esse tipo de coisa não acontece no Brasil, porque esse princípio de política foi deixado não só por Martin Luther King, pelos outros que vieram antes, e principalmente os que vieram descendo aí, os descendentes de Martin Luther King, que foi assassinado, que realmente sabia. Então, uma coisa, gente, que você que está aí no Brasil, você tem que entender esses fatores. Vamos lá. O que eu quero dizer para vocês? Que são fatores primordiantes. Nós temos uma polícia que está aí com base na Constituição de militares. A função da polícia no Brasil é uma função militar. Eles tinham que estar ali para poder ajudar os quartéis e as fronteiras. Então eles pegaram esse respaldo aí desde a época da ditadura, então eles atacam esses territórios hostis através de uma disseminação de consciência. Nós vamos entrar para matar, porque todo mundo que está aqui não presta, e é seu próprio povo. E muitas das vezes nesse território hostil, gente, você que está do outro lado, eu moro do lado da casa desse mesmo policial que muitas das vezes vai invadir uma outra favela. E o fator mais importante que nós temos que analisar é que muitas das vezes as duas polícias, uma tirou a ideia da última guerra do Vietnã e continua perpetuando, mas o lema ainda assim da polícia norte-americana, não estou defendendo, né? Proteger e servir, protect to service, em inglês. Aqui onde eu tô, os policiais te param, eles falam, tudo bem, eles vêm com uma educação totalmente diferente. Você vê que em alguns outros estados, muitos não atacaram os manifestos, se ajoelharam, fizeram oração, se abraçaram. É tudo da conduta desse território hostil. E agora no Brasil, nós precisamos quebrar essa hegemonia. Porque a polícia militar no Brasil, quando ela chega, o pessoal mija nas calças. Tem mais medo da polícia do que do próprio ladrão. Porque ela não pensa, ela já vai para atuar. E esse tipo de dicotomia a gente tem que ajudar a quebrar. De que forma? Desmilitarizando a polícia militar. Vai ter que acabar. Esse tipo de protesto vai ter que ser feito. Você tem que começar a separar. Vamos invadir o Banco Central, vamos atacar o Banco Central, vamos atacar a burguesia. Esse dia vamos atacar o sistema da saúde, o da educação. A gente tem que ir por partes. Vamos atacar a desmilitarização da polícia. Nós vamos... Porque qualquer tipo de eventualidade que você vai fazer, é o que a gente sempre bate na mesma tecla, principalmente aqui no Trust, no International Post Research, que você não vai falar assim, o protesto, a revolução vai ser dia 20 de junho, 7 horas, lá na Praça da Sé. Vai lá que você vai ver, vai ter até o exército lá, ainda mais agora com esse governo proto-fascista, que governa com uma gestão em crise, do medo, do ódio, com pretensionismo, com política de austeridade, com presidencialismo de coalizão, baseado no ódio e no medo com a minoria dos militares. Fascista proto, por causa dos militares, proto-fascista. Então, eu acho que deu para resumir mais ou menos. Eu vou falar muito sobre a polícia ainda, a partir desses dias mais à frente. Eu tenho muita informação sobre a polícia. A gente sabe muito bem que o sistema adotado do Brasil é da França, de 1945, se eu não tenho ideia, que eu não quero esticar o vídeo, entendeu? Era para me fazer 2 aqui em vez desse. Mas a gente tem que entender que nosso povo afro-brasileiro, o nosso povo, eu tenho família também que são negros, índios, na minha descendência, na minha árvore genealógica, minha genealogia, e nós precisamos defender esse tipo de atitude. Gente, o Brasil é o país que mais mata gente da periferia, e a maioria é negros da favela, e quem mata é a polícia. A cada 25 ou 35 minutos morre um jovem no Brasil. É triste se a gente for analisar. E ninguém tá vendo nada. Tá todo mundo empinando pipa, usando narguilha. Tá todo mundo, a polícia quando chega na favela já chega arregaçando tudo. Por que isso? Nós temos que entender que todo mundo é igual. Então a gente tem que entender que esse tipo de observância desses territórios hostil, a gente tem que separar o joio do trigo. Não é dessa forma que deve ser feito. Um grande abraço para vocês, acho que deu para entender. Então a gente tem que realmente nos conscientizarmos que a ideia está baseada no quê? No Estado que rompe com o pacto social ou não?
ou no estado que tem uma memória realmente de retribuir, com espontaneidade. É isso que você tem que entender. Entende? O trabalho não vem só por designação, vem por espontaneidade. Mataram o João Pedro, mataram o outro, mataram o 19 em Paraisópolis, todo mundo foi lá chorar no dia do enterro. E o resto? Cadê os policiais? Gente, tá na hora de mudar. E nós vamos conseguir isso, com certeza. Bom, se você gostou do vídeo, se inscreve. Se não, deixe seu comentário. A amizade é a mesma. Vai ficar 2 telefones aqui embaixo. Participe, gente. Não existe outra forma. Nós não somos todos 70. Nós somos milhares. Tem muita gente me perguntando. A gente não faz parte com o pequeno burguês. Um grande abraço. Até mais.